Olá, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais très bien, merci. E hoje eu vou gravar um vídeo diferente que eu nunca gravei até agora. E é uma coisa que eu sempre quis fazer. Por quê? Porque eu vou ler um texto, tá? Vou traduzir esse texto e através dele vou dar algumas explicações também da língua francesa, através do texto. Que tal? Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Ravaiani, criadora do método de francês Bonjour Rabajour. Não esquece de curtir esse vídeo, de tocar o sininho, de compartilhar com a galera que curte o idioma, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, como eu estava contando para vocês, eu vou ler um texto, vou traduzir esse texto e vou dar algumas explicações do francês baseada nesse texto. E eu escolhi um texto literário, porque eu sou apaixonada por literatura do modo geral. E claro, a literatura francesa, como a gente sabe, é riquíssima. Produziu obras-primas assim consagradas de todos os tempos. Eu escolhi um texto deste livrito aqui, ó, que é o Viagem ao Centro da Terra, Voyage au Centre de la Terre, do escritor francês Jules Verne. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? O Jules Verne, ele nasceu em 1828 e morreu em 1905 na França, e é um escritor bastante popular, não só na França, mas em outros países também, porque ele foi traduzido para vários idiomas. E o Jules Verne, ele escreveu muitos livros que ficaram famosos, não só o Viagem ao Centro da Terra, como por exemplo 20.000 Léguas Submarinas, 20.000 Lieues sur les Mers, A Ilha Misteriosa, L'Île Mystérieuse, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Tour du Monde en 80 Jours. Então são livros que ficaram muito conhecidos, muito famosos. E vamos combinar, são histórias deliciosas também, não é? Coisa que a gente lê e não tem como não gostar. Então eu escolhi um texto aqui do livro do Jules Verne. Essa versão é uma versão facilitada, de um francês um pouco mais fácil. Eu quero até aproveitar para indicar para vocês, gente, porque leitura é um negócio muito importante. Não só para o aprendizado de um idioma, mas para a gente ampliar os nossos horizontes de uma forma geral. Não deixem de ler nunca, seja lá o que e seja lá em que idioma for, d'accord? Isso ajuda muito no aprendizado. Então quero até indicar para vocês essa coleçãozinha aqui, ó, da Clé International, não sei se dá para ver aí. A Clé é uma editora, né, que tem muitos livros didáticos, e eles têm essa coleção de clássicos da literatura em francesa em français facile, em francês facilitado. Geralmente tem até o nível aqui, ó, no cantinho da página, tá? Se é pro A1, se é pro A2, se é pro B1. É bem legal e é bem didático, recomendo. E voilà! Então eu vou ler a primeira parte do primeiro capítulo aqui do Jules Verne. Vocês vão acompanhar aqui na tela, o texto vai estar escrito para vocês irem escutando e lendo e prestando bastante atenção na pronúncia também, d'accord? Então ele diz assim: Mon oncle, le professeur Lidenbrock, vient de rentrer chez lui au numéro 19 des Königstrasse, qui est l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. Déjà, monsieur Lidenbrock, dit Marthe la bonne, étonnée en ouvrant la porte. Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne pas être cuit, car il est 2 heures seulement. Et le maître de maison, traversant la salle à manger, entre rapidement dans son bureau. Puis il m'appelle. Axel, viens! Otto Lidenbrock est professeur de sciences et c'est un véritable savant. C'est un homme grand, maigre, blond et qui a une très bonne santé. Mon oncle est riche. La maison est à lui. Sa nièce Grobin, une jeune fille de 17 ans, la bonne et moi-même habitons avec lui. Vamos estudar então o francês através desse trechinho da obra do Jules Verne. Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês é que o Jules Verne, ele foi tão vanguardista, tão visionário, tão à frente do tempo dele, que muita gente hoje diz que ele é o pai da ficção científica, porque muita coisa que ele escreveu, inclusive, se realizou muitos anos depois. Então Jules Verne é um grande escritor.
Vamos lá, vamos começar a analisar esse trechinho que eu li dele então, qual que é mesmo? Voyage au centre de la Terre, viagem ao centro da Terra. Então eu comecei assim: Mon oncle, le professeur Lidenbrock, vient de rentrer chez lui au numéro 19 de Königstrasse, qui est l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hamburg. Isso significa: meu tio, o professor Lidenbrock, acaba de chegar em casa, no número 19 da Königstrasse, que é uma das ruas mais antigas do velho bairro de Hamburgo. Hamburgo, a cidade alemã, né, gente? Então, olha só, o que a gente pode estudar desse trechinho? Mon oncle. Vejam que ali a gente tem um possessivo. Então, para indicar posse, a gente vai usar esse mon. Meu tio, mon oncle, tá? No feminino ficaria ma, como, par exemple, ma famille ou ma tante, minha tia. E se fosse no plural, ficaria mes oncles, meus tios. Então o possessivo ali para a primeira pessoa é mon para o masculino, ma para o feminino e me para o pluriel, tanto masculin quanto feminin. Uma coisa bem importante desse trechinho também que eu queria chamar a atenção, você tá vendo a frase ali, né? Mon oncle, le professeur Lidenbrock, vient de rentrer chez lui. Acaba de chegar em casa, acabou de chegar em casa. Esse vient de rentrer, acabou de chegar, ele é o passado recente. Le passé récent, acabou de chegar. Então ele é formado, como vocês podem ver aqui, pelo verbo venir, vient, a preposição de e o verbo principal no infinitivo, vient de rentrer. Se eu quiser falar eu acabei de comer, eu vou dizer je viens de manger. O verbo venir, o de e o verbo principal, que é o manger, que é comer, no infinitivo. Eu tenho mais uns exemplos aqui do passado recente, le passé récent. Il vient de rentrer, que é o que a gente tem no livro. Je viens de manger, que eu dei o exemplo agora há pouco, eu acabei de comer. Et nous venons de sortir. Nous venons de sortir. Nós acabamos de sair. Então, atenção, essa é uma dica bem legal. Passado recente, le passé récent, venir, de, mais o verbo principal no infinitivo. Bom, continuando ainda nesse trechinho, a gente tem ali o numéro 19 de Königstrasse, qui est l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hamburg. Isso aí é pessoal que estuda alemão aí, desculpa a minha pronúncia. A gente afrancesa um pouquinho, eu ainda não estudei alemão, mas tá nos planos, viu? Então, olha só, quartier é um falso amigo, tá? Cuidado. Não significa quarteirão. Quartier significa bairro, tá? Então, Rue du Vieux Quartier é uma das ruas mais antigas do velho bairro de Hamburgo e não do velho quarteirão, d'accord? E Hamburgo, como eu já citei ali, é uma cidade alemã importante, então, como vocês podem ver, a história se passa, ou pelo menos começa, na Alemanha, d'accord? Très bien. Vamos para a segunda frase desse trechinho do Jules Verne que eu li para vocês. Ela diz o seguinte: Déjà, monsieur Lidenbrock, dit Marthe, la bonne étonnée, en ouvrant la porte. Já, senhor Lidenbrock, diz Marta, a empregada doméstica, a funcionária doméstica, abrindo a porta. Então, olha só, pessoal, la bonne. Esse termo significa aquela pessoa que faz serviços domésticos, que trabalha na casa da gente, d'accord? Mas hoje em dia não se usa muito a palavra bonne, tá? A gente usa mais femme de ménage. Femme de ménage, que ao pé da letra significa mulher da limpeza, moça da limpeza, senhora da limpeza, d'accord? Ménage é a limpeza, a faxina. Então hoje em dia a gente usa mais femme de ménage. Mas atenção a uma informação cultural importante agora, gente.
não só na França, mas na Europa do modo geral, não se costumam ter empregados domésticos, tá? Isso é para quem é muito rico, porque os serviços na Europa, principalmente hoje em dia, são muito caros. Então, geralmente as pessoas não têm empregados domésticos, a não ser realmente que tenham um poder aquisitivo muito alto. É raro isso lá, tá? Outra coisa, a gente tem ali no final da frase en ouvrant la porte, abrindo a porta. Olha o gerúndio aí, minha gente. O gerúndio não é um modo muito próprio das línguas latinas. A gente aqui no Brasil meio que se apropriou dele meio que errado, porque o gerúndio ele é mais próprio do inglês. I'm swimming, I'm dancing, I'm singing. Nas línguas latinas a gente não usa muito, no francês também não. Em alguns casos, né, quando quer dizer assim que você está fazendo uma coisa junto com outra, concomitantemente, às vezes a gente ouve ou usa o gerúndio, que nem nesse caso aqui. Ela falou alguma coisa abrindo a porta, por isso que a gente usou o gerúndio. En ouvrant la porte. Vou dar outro exemplo, quando a gente está fazendo duas coisas concomitantemente. Je cuisine en chantant. Je cuisine en chantant. Ou seja, eu cozinho cantando. Enquanto eu faço uma coisa, eu faço a outra junto. Ça va? Et voilà, vamos para a próxima frase do livro do Jules Verne, que diz: Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne pas être cuit, car il est 2 heures seulement. Vamos traduzir? Sim, Marthe, mas o jantar tem o direito de não estar pronto, ou seja, não precisa estar pronto, porque são só 2 horas ainda, d'accord? Então, significa que ele deve ter chegado adiantado, provavelmente, tá? Então, o que a gente tem de interessante aqui? Le dîner, né? O jantar, le dîner, parecido com o inglês, né? Então, refeição em francês a gente vai dizer repas. Repas. E quais são as refeições mais importantes aqui para vocês saberem, então, para a gente já ampliar um pouquinho o nosso vocabulário? A gente tem le petit déjeuner, ou seja, o café da manhã, le déjeuner, o almoço, le dîner, que a gente acabou de ver no exemplo, le dîner, o jantar, e a gente também tem o goûter, le goûter, que é um lanchinho. Então esses são os repas, as refeições do dia. Queria abrir um parênteses aqui para contar para vocês que no Canadá não é assim, tá? No Canadá tem outro nome. O almoço no Canadá, por exemplo, é o dîner. Mas isso é uma outra história, eu vou gravar um vídeo especial falando sobre expressões e usos do francês no Canadá um outro dia, d'accord? E a próxima frase do trechinho do livro do Jules Verne, Viagem ao Centro da Terra, Voyage au Centre de la Terre, ele diz assim: Et le maître de maison, traversant la salle à manger, entre rapidement dans son bureau. Puis il m'appelle. Então vamos lá. E o mestre da casa e o dono da casa, atravessando a sala de comer, ou seja, a copa, entra rapidamente no seu escritório. Em seguida ele me chama, il m'appelle. Então vejam ali, maître de maison já é uma forma um pouco mais antiga de falar, mas ainda se usa dependendo da ocasião. O mestre da casa, o dono da casa, né? Ali a gente tem o gerundinho de novo, que é o traversant. Esse ANT no final do verbo indica o gerúndio, o contínuo, né? Essa coisa de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, atravessando a copa, ele já entra rapidamente no bureau, no escritório, e me chama. Veja que bureau, escritório, é uma palavra que a gente usa até em português de vez em quando, né? Em alguns casos a gente vê em arquitetura, às vezes a gente vê a palavra bureau. A gente tem muita herança da língua francesa no português. Isso é chamado de galicismo, tá? Então as palavras que a gente herdou da língua francesa para o português, como bureau, abat-jour, buffet, soutien, maionese, balai, tanta coisa aí, são galicismos. Ça va? Vamos para mais um trechinho ali do Jules Verne, que diz o seguinte:
Axel, viens! Otto Lidenbrock est professeur de sciences et c'est un véritable savant. C'est un homme grand, maigre, blond et qui a une très bonne santé. Voilà, olha quanta coisa legal a gente pode tirar desse trecho, que significa o seguinte. Axel, venha, viens, do verbo venir, no imperativo. Viens, venha. Otto Lidenbrock é professor de ciências e é um verdadeiro sábio, un véritable savant. C'est un homme grand, maigre, blond, é um homem grande, magro, loiro e que tem uma saúde muito boa e que a une très bonne santé. A gente já imagina um homem robusto, de fala forte. Então ali a gente ainda pode chamar atenção para esses adjetivos que ele usa. Grand, maigre, blond, grande, magro, loiro. E grand também é alto, né? Grand, alto. Se fosse no feminino, como é que ficaria? Lembram? Geralmente para formar o feminino a gente coloca a vogal E no final. No português é o A que forma o feminino. No francês, geralmente o feminino vai ser formada pela vogal E no final, tá? Então, grand, maigre e blond ficaria grande, maigre e blonde, né? Alta, magra e loira. Voilà. E o plural geralmente é igual ao português, a gente só vai acrescentar um S para formar o plural dos adjetivos. Ficaria grand, maigre e blond. Porque a gente não pronuncia as consoantes finais, mas olha os S's ali nos finais, né? Para indicar plural. A gente não pronuncia, mas eles existem. E a une bonne santé, ele tem uma boa saúde. Atenção, e lá une bonne santé. Este A no meio da frase é um verbo e dos mais usados em francês, que é o verbo avoir, de ter. Não tem como falar francês, mon amour, se a gente não souber o verbo avoir. E je suis désolé, mas esta é a realidade da vida. Tem alguns verbos que a gente tem que saber e um deles é o avoir, tá? Não esquece de deixar bem estudadinho esse verbo, que é o verbo ter, que além de ser um dos mais usados, é um verbo que vai formar os tempos compostos em francês. D'accord? E alors, vamos para a última frase desse trechinho do Viagem ao Centro da Terra, que eu li para vocês. O que a gente pode aprender aqui com esta frase? Mon oncle est riche. La maison est à lui. Sa nièce Graban, une jeune fille de 17 ans, la bonne et moi-même habitons avec lui. Então, mon oncle est riche. Falei para vocês dos possessivos lá no comecinho, né? Mon oncle, meu tio é riche, rico. E o contrário deste adjetivo rico é pauvre. Riche, pauvre. Ça va? Voilà, que mais? A gente tem aqui, ó, la maison est à lui. A casa é dele. Sua sobrinha Graban, uma jovem menina, né, uma jovem de 17 anos, a empregada doméstica e eu mesmo moramos com ele. Voilà, la maison est à lui. Eu falei rapidamente dos possessivos, eu falei do mon mamé, mas às vezes a preposição a antes de um pronome tônico também indica posse. Por isso que ali tá la maison est à lui, é a ele, é dele. Também indica posse essa estrutura de frase, tá? A gente falou ali do oncle, que é o tio, e de nièce, que é sobrinha. E a gente também, vou dar o exemplo para vocês aqui, tia, em francês a gente diria tante, la tante ou ma tante, minha tia. E sobrinho a gente diria neveu, neveu. Então dá para aprender alguns membros da família também com esse trechinho aí. 17 ans, une jeune fille de 17 ans, uma jovem de 17 anos. 17. Então olha só, como vocês conseguiram ouvir, 17 é bem parecido com o português, né? Os números em francês, do modo geral, não são difíceis, tá?
A maioria é bem parecido com o português. Tem lá umas particularidadezinhas. Quem estuda francês sabe, a partir dos 70, né? 70, 80, 90, tem umas coisinhas meio esquisitinhas, mas não é difícil não, viu? A maioria é bem parecido com o português, o som, a pronúncia. E eu vou gravar em breve um vídeo só ensinando números em português. Ou em francês, vai lá, porque em português você já sabe, não é isso? E voilà! Ah, uma outra coisa, antes de encerrar o texto, eu queria destacar que os verbos aqui do texto, depois você vê de novo esse vídeo, escuta lá eu lendo e lê lá junto comigo e tal, você vai notar que os verbos todos foram conjugados no presente do indicativo em francês, d'accord? Isso que eu queria destacar antes da gente terminar. Et voilà, mes amours, donc cette vidéo est finie. Esse vídeo terminou, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado principalmente de ouvir um trecho do livro do Jules Verne, do Viagem ao Centro da Terra, e eu insisto, gente, leiam. Ler é a melhor coisa que existe ou uma das melhores coisas que existem para aprender, para ampliar os horizontes, para aumentar a nossa cultura geral, para nos ajudar quando a gente está aprendendo um novo idioma. Então não deixem de ler sempre, d'accord? Se você ainda não curtiu o meu vídeo, curte, me segue nas minhas redes sociais, compartilha com o pessoal que está estudando francês, toca o sininho do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Merci et à bientôt!